Primeira parte: inteligência diabólica versus Evangelho de Cristo. Existe um ser que tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. A terça parte dos anjos caídos que se tornaram demônios se aliaram a ele, uma inteligência diabólica que engana não somente as nações, mas também instituições religiosas, levantando seus ministros que se transfiguram em ministros de justiça, introduzindo-se como uma imitação de Deus, enganando homens que se acham ministros da palavra, que estão cheios de visões e pregações apócrifas e heréticas, que enganam milhares de pessoas que amam suas mentiras e heresias, o fim dos quais será conforme as suas obras, porque não buscam o conhecimento e a instrução do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa inteligência diabólica evoluiu depois de várias tentativas para impedir o crescimento dos cristãos, com perseguições, prisões e mártires. Hoje, vemos em alguns países que este ser maligno ainda usa esses métodos antigos de perseguição, prisão e mártires aos que creem em Cristo, mas há uma forma de agir diferente em outros países, se apresentando com sinais e prodígios, fazendo surgir falsos cristos e falsos profetas, que está escrito em Mateus 24, verso 24, 25 e 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Observe que ele não consegue enganar os escolhidos, mesmo fazendo grandes sinais e prodígios. Ele consegue enganar somente os que querem viver na ignorância, pois esses são presas fáceis, porque não buscam o conhecimento do Evangelho verdadeiro, criando assim milagres, adivinhações, profecias de prosperidade, criando distrações e heresias, indo além do que está escrito. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 4, verso 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Os escolhidos são aqueles que conhecem a voz de Cristo, através do conhecimento do verdadeiro Evangelho. Assim como Cristo se manifestou como mestre no meio dos discípulos que não tinham conhecimento das Escrituras, Cristo transformou eles em homens doutos, que quer dizer, instruídos sobre o assunto. Em Atos 4, verso 13, está escrito: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Em João 7, verso 15, 16 e 17, está escrito: E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos trazer a salvação através da doutrina do Pai, que são os ensinamentos do seu verdadeiro Evangelho. O significado de homens sem letras, ou como sabe ele, letras não as tendo aprendido, não quer dizer que Jesus e os seus discípulos eram analfabetos. Significa que, por Jesus e os discípulos serem pessoas simples, como falavam com tanto conhecimento, Jesus era instruído por Deus através de sua doutrina e os discípulos foram instruídos por Jesus por 3 anos para anunciarem sua doutrina através do verdadeiro Evangelho. A inteligência diabólica de Satanás é quebrada e derrubada através do Evangelho de Jesus Cristo, onde os cristãos escolhidos não serão enganados com sinais e prodígios, porque as ações e palavras desses falsos cristos e falsos profetas não estão em concordância com o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você até hoje tem achado que está servindo a Deus, negligenciando as Sagradas Escrituras
e indo atrás de novidades proféticas sobre a sua vida, saiba que está sendo enganado por amar as heresias, e muitos que se dizem cristãos religiosos estão reféns desse sistema hipócrita e dessa inteligência diabólica que introduziu um chip espiritual implantado na mente, que quando ouvem essas verdades, algo como uma voz acionada na sua mente dizendo para não acreditar e parar de ouvir, e outros querem sair de perto porque é a mais pura verdade do Evangelho de Cristo. E o diabo quer te afastar dessas palavras verdadeiras para não destruir o que ele implantou em sua mente. A verdade do Evangelho de Cristo é o único que pode te libertar do falso Evangelho. Veja o que aconteceu com Estevão, o primeiro mártir, Atos 7, versos 51 ao 60. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão era cheio de fé e poder, fazia prodígios de grandes sinais entre o povo. E havia na sinagoga religiosos que disputavam com ele, mas não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Por isso o mataram, por pregar a Cristo e a verdade de seu evangelho. Assim como aqueles homens, as pessoas que sempre resistiram ao Espírito de Deus, receberam o verdadeiro evangelho da salvação através de Jesus e não o guardam. Rangem os dentes, quando ouvem a verdade, gritam e tapam os ouvidos. E assim como naquele tempo lançaram Estevão para fora da cidade, o apedrejaram até a morte. Os que amam o engano e a mentira lançam o Filho de Deus para fora de suas vidas e o crucificam novamente, com os pregos da incredulidade e a cruz da rejeição. Mas bem-aventurado os que se libertarem dessa inteligência diabólica, crendo no verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.